Pessoal, a gente vai dar início agora no design de sobrancelhas. A gente começa com a higienização. Um gelzinho de limpeza no algodão, você pode ir passando bem para tirar toda a oleosidade da pele. Isso vai ajudar na marcação e também para a epilação. Para a epilação, é muito importante que a pele esteja totalmente limpa, porque a gente vai retirar esse pelo do folículo piloso e ele vai ficar aberto ali. Então, por isso a pele não pode ter nenhum resíduo de maquiagem e nenhuma oleosidade, evitando assim qualquer inflamação. Para o segundo passo, temos também a opção de passar um esfoliante na pele. O esfoliante ele vai auxiliar na remoção das células mortas. A pele livre de células mortas vai fazer com que a rena ela permeie mais nos poros, além de outros benefícios, é claro. Mas como não vou fazer o uso de rena nesse design, a gente já vai partir para a marcação. Iniciando a marcação com uma linha pigmentada, nós fazemos primeiro o ponto A. Para esse ponto, a nossa principal referência é o nariz. Nós passamos com a linha do lado do ossinho do nariz em cima da aba, marcando assim com a linha reta o início das sobrancelhas. A segunda medida é diagonal. O ponto B ele vai medir o ponto alto das sobrancelhas. Nós levamos em consideração o arco do cupido, a aba do nariz e o meio dos olhos. A medida também pode ser levada um pouquinho mais para a lateral dos olhos, para o canto externo dos olhos. Isso vai depender muito do formato do rosto da sua cliente. A marcação do ponto C irá medir o final das sobrancelhas. Nós levamos em consideração o arco do cupido, o final da aba do nariz e o final dos olhos. Essa medida também é feita na diagonal. Tudo que eu faço de um lado, eu repito exatamente no outro lado. Vamos agora para as medidas horizontais da sobrancelha. Nós vamos medir a altura, levando em consideração os primeiros pelinhos, o crescimento. E logo em seguida a espessura das sobrancelhas. Essa é a marcação que vai definir o quão grossa ou fina a sobrancelha vai ficar. Logo em seguida nós vamos para a marcação da altura da sobrancelha, fazendo assim um X bem no centro do quadrado que se formou no meio das sobrancelhas. Mas também a altura das sobrancelhas, esse é o principal, a medida principal que eu considero, para que as sobrancelhas elas não saiam uma mais alta que a outra, ou mais arqueada. Então, essa medida é uma medida muito relevante. E eu sempre faço uma conferência dessa medida, para garantir que as sobrancelhas elas estejam de acordo, né, uma com a outra. Vamos agora para a marcação da cauda da sobrancelha, onde nós ligamos o ponto alto com o final, ligando assim o ponto B com o ponto C. Levamos também em consideração uma medida na orelha, o ponto do tragus. Nós podemos levar essa linha até embaixo para conferir se a cauda ela vai estar na direção certa. Para fazer a marcação de baixo, eu penteio todos os pelos para cima, para assim ter uma visibilidade melhor. Essa marcação nós também fazemos na diagonal, levamos até o ponto onde queremos finalizar o ponto alto dessa sobrancelha, ou seja, levamos até um ponto onde a sobrancelha não fique nem muito fina e nem muito espessa. Todas as medidas que eu faço de um lado, eu repito no outro lado. Vou fazer também uma marcação no centro do X, no centro do rosto, apenas para conferir se as medidas elas estão todas ok, se tudo se encaixa e todos os pontos estão ligados. A partir daqui eu já consigo visualizar e consigo fazer a epilação. Porém, eu marco com a caneta branca, às vezes para que o cliente visualize. Quando é uma cliente que eu atendo pela primeira vez, que ela não conhece o design, que eu já costumo fazer nela, eu faço essa marcação para que eu possa mostrar para ela, que ela consiga visualizar, né, no meio desse monte de marcação, desse monte de risco, ela consiga visualizar o formato que vai ficar a sobrancelha dela. Ou também, em caso de design para micropigmentação, eu utilizo a caneta para que eu tenha uma melhor visibilidade na hora de realizar o procedimento.
venho modelando ela toda e arredondando os pontos que ficaram mais quadrados. Percebe-se que o ponto alto ele está pontudo. Então, eu vou vir com a caneta já fazendo esse acabamento, dando uma leve arredondada. Posso mudando a posição da mão para que fique mais fácil de eu fazer esse desenho. A caneta em gel, ela tem um desenho muito bonito, né? Ela facilita bastante porque faz um traço fino. Porém, é preciso que você não aperte tanto na pele para que ela saia a tinta. Mantenha a caneta sempre tampada para que a ponta ela não resseque, né? Que a tinta ela não resseque dentro da caneta. E que a pele esteja também bem limpa, pois se ela for uma pele muito oleosa e estiver com óleo, a caneta também não vai marcar. Eu utilizo a caneta branca já para minimizar qualquer efeito de que a sobrancelha irá ficar muito grossa ou muito escura, que é o que a cliente pensa quando ela vai fazer um design com rena ou quando ela vai fazer uma micropigmentação. Esse é o principal receio dela. Então, a caneta branca, ela vai fazer essa marcação, ela vai conseguir visualizar bem e não vai deixar esse receio do que um lápis preto, por exemplo. Tem um outro ponto também que eu não marquei aqui, porque quando a cliente ela chega, eu já consigo identificar logo de cara se a sobrancelha está caída ou não. Esse ponto, ele vai demarcar o ponto final da sobrancelha e o início. Ela deve estar na mesma linha ou com a cauda elevada. Ela nunca pode estar para baixo, essa cauda para baixo dessa linha. A cauda estando para baixo dessa linha vai dar a impressão de um olhar caído, um olhar triste. E na mesma medida, a sobrancelha está ok, a cauda estando elevada, ela vai dar um efeito de fox-tail, que a gente chama. É um efeito de levantar o olhar. Lógico que o design também vai depender muito da musculatura da sua cliente. Em casos de peles mais maduras, a musculatura pode estar um pouco flácida também. E aí a sobrancelha ela já vai estar mais caída. Nesse caso, a gente preserva o máximo que a gente consegue, sempre tentando elevar, né, essas sobrancelhas. Porém, caso não consiga, nós preservamos o máximo possível. Eu venho limpando agora toda essa marcação para eu mostrar para a cliente o que nós fizemos, lembrando que quando eu faço design no dia a dia, eu não faço a marcação branca, eu consigo identificar e também não necessito de fazer essa limpeza. Eu já vou fazendo a epilação e a limpeza eu faço depois no final. Isso vai me ajudar com agilidade no design de sobrancelhas. Mesmo não interferindo no meu resultado final, é certo que uma marcação limpa ela vai tornar seu trabalho, durante a realização do seu trabalho, um trabalho limpo, um trabalho mais bonito.